25. Gênesis 25. Obrigado, meu irmão. Gênesis 25, que na versão original o nome desse livro é Bereshit, tá? Em hebraico. Verso 23 apenas. Vamos estar olhando a questão da Rebeca, né? Com 2 filhos do seu ventre. Ela não entende o que está acontecendo e ela vai até Deus para consultar. No verso 23, respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Que Deus então nos abençoe. Eu quero pensar com os irmãos hoje sobre a oferta de Jacó e a fome de Esaú. Aparentemente pode não ter alguma conotação familiar, mas preste atenção e nós vamos tirar algumas lições daqui. Irmãos, aproximadamente 20 anos depois de casada, Rebeca engravida. E essa gravidez, ela é problemática, porque a barriga de Rebeca parece um vulcão querendo entrar em erupção. E não entendendo absolutamente nada do que está acontecendo, ela vai até Deus e pergunta o que está acontecendo com ela. Ela não se sente bem, alguma coisa está acontecendo aqui. E a resposta de Deus, ela é clara, ao mesmo tempo que é dura. Deus disse assim: você está gerando 2 nações, você tem gêmeos dentro de você, e você está gerando 2 nações, eles terão descendência, e essa descendência, essas nações, elas serão opostas entre si. Imaginem a cabeça dessa mãe, a qual recebe uma notícia dessa, de que seus filhos seriam praticamente inimigos, e que o soberano, no caso Deus, ele tem um plano diferenciado para ambos os gêmeos, e que o gêmeo maior seria servo do menor, e que o menor seria o herdeiro da promessa, ou seja, estaria na linha sucessória que traria o Messias, que pela cultura naturalmente seria do filho mais velho. Então Rebeca recebe essa informação e parece que ela guarda com ela. Ela tem que conviver com um fato novo. Além de Deus mudar a ordem das coisas, os seus filhos seriam inimigos. Gêmeos, geralmente eles são muito unidos, não é? Vocês observam que nós temos isso. Quem convive com gêmeos, quem conhece gêmeos, vai entender aquilo que eu estou falando. Gêmeos geralmente são muito unidos, mas Jacó e Esaú fogem à regra. Rebeca então, ela acompanha o crescimento dos filhos com algo a princípio que só ela sabia, porque quando nós lemos a narrativa dos textos, né, seja ele na versão que você tem, nós vamos perceber que parece que essa informação é passada apenas para Rebeca. Isaac não sabe dessa situação. Então ela convive com aquilo, os filhos crescem e ela tem essa ideia na cabeça de que Deus escolheu a Jacó e odiou Esaú. E aqui nós temos um problema de tradução. Por quê? Porque a palavra que foi traduzida do hebraico para o português, da qual a Bíblia revista, a versão revista e corrigida, traz a palavra odiou, a palavra odiar. E aqui a palavra no original é soné. Soné significa amar menos, significa rejeitar, significa menosprezar. Não significa odiar com um sentimento de abominação, de desejar condenar, de jogar no inferno. Por exemplo, vocês vão abrir as Bíblias de vocês agora em Lucas, no capítulo 14, no verso 23, e vocês vão ver a palavra soné. Soné em Lucas 14, 26, aliás, diz assim: se alguém vir após mim e não aborrecer seu pai, sua mãe,
sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então preste atenção: se alguém não vir a mim e não sonegar, e não aborrecer, aqui não pode ser abominar. Jesus não está exigindo que venhamos abominar os nossos pais e os nossos parentes, essas pessoas mais allegadas a nós, mas Jesus está exigindo um amor menos por eles. O apóstolo Paulo, talvez ele seja assim nas escrituras o homem que mais entende isso. Em Atos capítulo 17, a partir do verso 24, ele vai dizer assim para nós: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Então entenda, a sua vida é importante para você? Eu sei que é. Para o apóstolo Paulo não era, a não ser que ele não terminasse a carreira que havia recebido do Senhor. Então, soné significa esse desapego, significa amar mais a Deus, mais a Jesus, do que os nossos pais e os nossos familiares, nossas esposas, os esposos, por assim sucessivamente. Quando nós estudamos mais assim o texto na sua originalidade, nós vamos entender que aqui ocorre um hebraísmo. O que é um hebraísmo? Segundo os sábios da língua hebraica, eles dizem que aqui o que ocorre é a força da língua hebraica. A força da língua hebraica chega a esse ponto, mas Jesus, ele não está exigindo ódio, mas um amor elevado a ele, desapego aos familiares. Não está dizendo que você odeie seus familiares a ponto de abominá-los. Deus não odiou Esaú a ponto de abominá-lo. O texto aqui ele está tratando de herança. Deus não disse que jogaria Esaú no inferno. Tem gente que pensa aqui, porque quando a gente trabalha a questão da eleição, geralmente nós usamos esse texto: Deus escolheu a Jacó e rejeitou Esaú. Tem gente que pensa que Esaú foi para o inferno. Aqui não se está tratando de salvação, aqui está se tratando da linhagem que traria o Messias. E dessa linhagem que traria o Messias, Deus fala para Rebeca e ele usa o verbo soné, a palavra soné. E nessa palavra significa desapego, significa desprezo. Deus simplesmente desprezou Esaú no sentido da linhagem que traria o Messias. E Deus escolhe a Jacó para que Jacó, a linhagem dele, trouxesse o Messias ao mundo. Não tem nada a ver com salvação aqui. Então muita gente faz confusão com relação a isso. O texto, então, está dizendo que Esaú jamais poderia perder a sua filiação. Esaú fazia parte da aliança, não tinha como ele perder a sua descendência. O fato de ele ser rejeitado por Deus, ele continuaria sendo filho de Isaac, filho de Rebeca, não mudaria nada. Simplesmente Deus inverte as coisas. Deus escolheu a Jacó e rejeitou Soné. Ele se desapegou de Esaú numa escolha pessoal livre e soberana. Ele é o Senhor, ele escolhe quem quer, rejeita quem quer. Talvez para nós, humanos sentimentalistas, seja um tanto difícil aceitar e entender isso, mas escolhas e preferências fazem parte da vida humana. Nós fazemos nossas escolhas, nós temos vontades, nós temos desejos, e essa questão da escolha faz parte da relação criador e criatura. Então, queridos, Isaac, ele escolhe Esaú como o seu filho mais chegado. E porque tem uma identificação natural aqui. O pai aqui, Isaac, ele se identifica com aquele homem mais forte, ser mais musculoso, o homem do campo, o homem da caça. Já Rebeca escolhe Jacó e se identifica com aquele filho mais frágil, aquele filho mais achegado a ela, aquele filho que fica dentro de casa, que aprende as coisas com a mãe, está sempre próximo da mãe e cuida melhor dela. E aqui nós temos uma lição importante, porque todos nós fazemos escolhas e temos as nossas preferências. Mas preste atenção numa coisa: Provérbios 19, 21 vai dizer que você faz escolhas, que elas são significantes, que elas têm um valor, mas aquilo que Deus decretou vai prevalecer. Não tem como. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor prevalecerá. Provérbios 19, 21.
É isso que a maioria das pessoas não entendem quando nós afirmamos que o homem não possui livre-arbítrio. As pessoas se ofendem logo, dizem então os seres humanos são robôs, ninguém escolhe nada, ninguém tem vontade. Não é isso que a Bíblia está falando. Irmãos, quando eu comecei a me aprofundar no estudo da língua hebraica, e o hebraico, cada letra, cada palavra, ela tem uma interpretação teológica dentro da própria história a qual está narrando. É um negócio fantástico, porque quando você começa a se aprofundar e você pega a nossa Bíblia em português, você vê o quão distante nós estamos. Vocês querem ver um negócio legal? Quando Jesus diz assim, eu sou a porta, qual é a ideia que vocês têm de porta? Vocês olham logo para ali, né? Porta é aquela lá, né? Mas Jesus não estava falando daquele tipo de porta. Jesus estava falando da porta do tabernáculo. A gente precisa saber muitas vezes o que quem fala, quem escreve, o que eles têm em mente. Sempre digo para os meus alunos que o teólogo, ele é um detetive. Ele tem que ir atrás, ele tem que pesquisar, ele tem que descobrir essas coisas para poder entender o que está no texto. Então, quando eu digo que o homem não tem livre-arbítrio, eu estou dizendo que ele não tem como escolher a Jesus Cristo, porque ele está morto em delitos e pecados. Mas nós fazemos escolhas pessoais. Nós escolhemos com quem nós casamos, nós escolhemos a preferência do filho que nós gostaríamos de ter. Nós sonhamos, quando a mulher engravida, estou com uma filha grávida em casa, quando a mulher engravida, desde cedo ela começa a sonhar, ela imagina cabelo, imagina roupa, e quando é menina então, né, quer que seja como ela. Isso é normal. Mas preste atenção numa coisa, a Bíblia vem e diz que tem um Deus que é soberano, e nessa sua soberania ele é livre para escolher o que ele quiser. E aí ele chega e diz, olha, Rebeca, eu escolhi uma forma diferente de trazer o Messias. Eu escolhi a Jacó e não a Esaú. Então o homem não é livre para escolher a Cristo, porque ele é escravo do pecado, da carne e do diabo. É nesse sentido que ele não tem livre-arbítrio. E ele só pode ser liberto por Cristo, e por isso que Jesus disse lá em João 8,36, uma frase que está muito comum nos nossos dias, porque o nosso presidente usa muito, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? Não está falando de verdade ligada à literatura, verdade ligada a questões políticas, sociais. Ele está falando de Jesus Cristo. Vocês lembram que Jesus disse, eu sou o caminho à verdade? Então conhecereis a verdade, conhecereis Jesus. E aí vocês serão livres. Livres de quê? Livres do pecado, livres da culpa, livres da penalidade que o pecado impõe. É nesse sentido. O próprio Senhor Jesus diz que o homem que comete pecado, ele é escravo do pecado. Então não pode ser livre, não tem como escolher. Até mesmo para que ele se volte para Deus, ele precisa de uma ação primária do Espírito Santo. E aí eu quero chamar a atenção para você que tem uma palavrinha que é muito legal, tá, na Bíblia, que nós precisamos entendê-la para poder chegarmos à conclusão do que é salvação. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, no verso 4, o apóstolo Paulo diz assim, ou desprezas a bondade de Deus que é que te conduz ao arrependimento. A maioria dos pentecostais, por não entender esse texto, eles ensinam a doutrina da perda da salvação. Por quê? Porque eles não conseguem entender que existe dois tipos de arrependimento na Bíblia. Tem um arrependimento que é primário e um que é secundário. O arrependimento primário diz respeito à salvação, e isso é operado pelo Espírito Santo. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem regenera, é Ele quem nos faz nascer de novo. É Ele quem nos conduz ao arrependimento. Então, esse arrependimento, ele gera vida, é produzido por Deus. Mas o ser humano tem condições de arrependimento depois de crente? Tem, nós nos arrependemos. Quando pecamos, somos contristados, somos levados a nos arrepender. Para quê? Para manter a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. É isso que João explica na sua primeira epístola. Então nós temos um Deus que trabalha dessa forma. A igreja deveria pensar nisso, amadurecer para poder entender o texto rico que nós temos nas mãos. Então esse homem ele só pode ser liberto por Cristo. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livre. Por que ele diz verdadeiramente sereis livres? Porque se ele não for verdadeiramente liberto por Cristo, esse ser humano sempre vai estar preso a alguma coisa. Eu não vi a água.
Confesso que eu olhei para cá e não vi, eu pensei que o copo tinha sido arrebatado. Então, queridos, com relação à vida secular, pessoal, o homem faz escolha. E notem as escolhas aqui de Isaac e de Rebeca. Para nós entendermos o resultado aqui, nós temos que lembrar de Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer o quê? Escolhas, planos, projetos. Mas os acontecimentos, a resposta para a execução da vida vem de quem? Vem de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. É possível que Isaac não soubesse o que Deus revelou a Rebeca, por isso ele seguiu o curso natural. Isaac seguiu a cultura da Palestina. O pai prefere o primogênito. Por quê? Porque o primogênito vai ser o responsável de dar continuidade aos negócios da casa, os negócios da família. É o mais velho quem vai herdar a liderança da casa. É o mais velho quem vai trabalhar a questão do sacerdócio dentro de casa, quem vai gerir os negócios da família após a morte do pai. Por isso que um dia Jesus convida um rapaz para segui-lo, e ele diz assim: deixa primeiro eu enterrar o quê? O meu pai. Então aquele rapaz, quem conhece a cultura já vai saber que ele é o filho mais velho, ele não pode sair de casa, ele não pode ter outra ocupação, ele só pode seguir o seu curso natural, o curso natural da sua vida depois que seu pai morrer. Ele vai herdar as coisas, vai colocar as coisas em ordem, ele vai sepultar o pai, e a partir daí ele pode começar a pensar por si mesmo. Então é por isso que Isaac escolhe a Esaú. As pessoas julgam Isaac sem conhecer então a cultura judaica. Eu vi muita gente julgando, criticando o pobre do Isaac. Ele já não enxergava direito, já não cheirava direito, né? E depois você vai entender como é que ele consegue ser enganado, tá? Nós lemos a Bíblia, irmãos, então à luz da nossa cultura. Nós pensamos que a Bíblia chegou no Brasil escrita por Cabral, mas não, tá? A Rebeca, diante da revelação divina, ela seguiu um curso contrário. Por que ela seguiu um curso contrário? Ela escolheu a Jacó porque sabia da escolha divina. Deus revelou para ela, então ela começou a trabalhar para que Jacó herdasse a herança. O Isaac não sabe disso, e ele continua trabalhando para que Esaú seja aquele que vai receber a herança. Rebeca, ela não caiu de paraquedas na vida de Isaac. Nada na vida acontece por acaso. Nós temos uma mulher muito bem escolhida. Nós temos uma mulher que tinha comunhão com Deus. Nós temos uma mulher que vem de uma família que tem uma relação muito próxima de Deus. Eu me atreveria a dizer que Rebeca era uma mulher crente, uma mulher que tinha, vamos dizer assim, uma proximidade muito boa com Deus. Tanto é, quando ela começa a sofrer os problemas da gravidez, ela não procurou o marido, ela não procurou a amiga mais próxima, ela não procurou a vizinha, né? Agora há pouco estava pregando na igreja, né? E falando sobre o tabernáculo. Vocês sabiam que o verdadeiro sentido da palavra tabernáculo é a casa do vizinho? Porque o tabernáculo ficava no centro do arraial em Israel. E quando as pessoas tinham necessidade, deveriam correr para onde? Para Deus, o tabernáculo, né? É isso que significa o Mishran ou Mishkan, que é o termo original para tabernáculo, né, em hebraico. Eu fico até rindo do pessoal da restauração que caíram num errinho de tradução, que traduziram Sukkot para o português como se fosse tenda, e não é. Sukkot no original é cabana. Aí eles não comemoram o Natal, eles comemoram a festa dos... Ninguém lembra? Eles comemoram a festa dos tabernáculos. Mas irmãos, tabernáculo só tem um. Tadinho deles, deixa eles para lá, deixa eles continuarem enganados. Então, essa jovem, ela tinha um forte relacionamento pessoal com Deus. Ela sabia que seria usada, pois ela recebeu uma revelação. Ela sabia da vontade de Deus e que esta vontade prevaleceria. Ela não teria como mudar as coisas. Quando as crianças lutam dentro dela, então ela não foi procurar conselhos, né, dos melhores amigos, não foi procurar a vizinha. E por que eu estava explicando sobre a questão do tabernáculo? Porque às vezes, quando nós não temos parentes muito próximos, as pessoas que nos socorrem logo de imediato, quando temos uma necessidade, são os vizinhos. A gente corre para o vizinho.
pastor que mora em rua assim muito problemática, quando dá uma bronca, acidente lá, né? Problema com polícia, corre para o pastor tem que levar para o hospital, levar para fora, levar para um monte de coisa, o pastor tem que dar um jeito. Está tranquilo lá, né? Então, ela buscou o Senhor. Mulheres, sigam o exemplo de Rebeca. Quando vocês tiverem algum problema, busquem o Senhor, busquem orientação na palavra do Senhor, porque o decreto do Senhor prevalecerá. É o que diz o texto em questão. Agora, Gênesis vai dizer que Esaú nasceu vermelho. O original é vermelho e peludo. Esaú ele foi formado diferente de Jacó. Eles são bem diferentes, tá? O texto original vai dizer que Esaú nasceu cabeludo como um animal. Por isso que o Isaac não percebeu a diferença. Tá? O texto original diz que ele era peludo como se ele tivesse uma pele de animal. Eu vou mais longe. Eu me atrevo a dizer que ele tinha um pelo muito parecido com o pelo de ovelha. E Esaú, ele veio ao mundo com características que enganariam o seu pai na hora de dar a bênção. Isaac não era tão bobo assim como muita gente pensa. Jacó vem da raiz da palavra hebraica Yaquev. Yaquev vai dar origem a Jacó, que é Jacó, que significa aquele que agarra. Por isso que quando Jacó nasce, ele nasce segurando o calcanhar do irmão. Eu já vi pregador por aí pisando na bola, dizendo que a palavra Jacó significa enganador. Não é verdade. Ele é aquele que agarra, ele é aquele que aproveita as oportunidades, aquele que vence pela sabedoria, aquele que recebeu inteligência, aquele que tem astúcia para agir. Enquanto Esaú levava a vida dentro da naturalidade familiar e cultural, Jacó sempre buscou aquilo que lhe pertencia naturalmente. Por que lhe pertencia já naturalmente? Porque foi dado por Deus. Aquilo que era de direito por determinação divina. Ele não perde as oportunidades e segue diante daquilo que estava decretado para ele. Esaú, ele casa com mulheres de outras nações, e elas trouxeram uma série de problemas para a família. Preste atenção, eu sei que você que é jovem, sei que você pensa em casar, não procure gente de outras nações, gente de outras tribos, vai ter problema, vai ser difícil. Eu vou fazer uma brincadeira aqui porque eu tenho intimidade com ele, mas teve uma época aí que o André arranjou um genro, nem bola direita ele jogava, né? Então não vá, procure dentro da casa de Deus. Será que Deus não tem nenhuma aqui para você? Quero dizer para você uma coisa: não se apresse, Deus tem sempre um sapatinho torto para um pezinho aleijado, né? Se eu conseguir, você consegue. Então, Esaú casa com mulheres de outras nações, e Rebeca, em Gênesis 27:46, diz que essas mulheres trouxeram amargura para ela, diz que estava cansada da vida, ela estava depressiva, estava cansada das noras. Quem sofre de depressão como eu sabe o que ela estava sentindo. Ela estava realmente enojada. E fechando a análise sobre a família de Isaac, nós chegamos ao prato de lentilha. Esaú chega eufórico. De cara eu já quero dizer para você, eu estava falando do hebraico e do português, de cara eu quero dizer para você, esqueça a lentilha. O texto original não é lentilha. Não sei de onde o João Ferreira de Almeida tirou lentilha, tá? Mas Esaú chega eufórico, faminto, como um homem rústico que quer satisfazer de qualquer jeito, de qualquer maneira e a qualquer custo a sua fome. Jacó, apesar de ser mais jovem e aparentemente mais inteligente, e por que tem essas diferenças entre eles? Se você for dar uma estudada na ciência, você vai perceber que eles são gêmeos bivitelinos. Por isso que eles são diferentes. Por isso que Jacó tem uma característica, Esaú tem outra característica. Gêmeos bivitelinos, eles são formados através da fecundação de 2 óvulos, cada um por um espermatozoide diferente. Pelo menos tem alguém da área de saúde aqui sabe que eu não estou falando bobagem, né? Então, gêmeos bivitelinos, eles trazem características diferentes. E isso acontece quando a mulher ovula mais de
vez durante o ciclo menstrual. E apesar de ser bivitelino, Jacó conhecia bem o seu irmão e sabia que era chegada a hora de comprar a herança. Preste atenção, irmão. Deus tem um decreto, ele vai acontecer, mas os homens cumprem naturalmente os decretos de Deus. Não pense que Deus vai forçar alguém, que esse homem vai ser forçado de fora para dentro. Não. Os decretos de Deus são revelados para nós na sua palavra, mas a vida vai seguir um curso natural. Pode ficar tranquilo. E aí Esaú chega eufórico, e diante daquela situação, ele perdeu o direito que era seu mediante a cultura secular da sua época. Agora, o que havia no prato de Jacó? Lembre-se, o tema é a oferta de Jacó. Jacó ofereceu alguma coisa para Esaú, e Esaú, sem pensar no futuro, uma outra lição para as famílias: pensem no futuro. Você que é jovem, você que já está na minha idade, pense no futuro. Às vezes nós somos desafiados a pensar de que eu não tenho mais nada para produzir. Tem gente que pensa que quando se aposentar acabou a vida. Eu penso, enquanto me aposentar, não vou me aposentar nunca. Quero ser que eu, João Pai, morrer pregando, de preferência de um ataque cardíaco aqui. Se cair, não dá trabalho para ninguém, tá? Mas pregando, fazendo aquilo que eu mais amo. Então, o que tinha no prato lá, né? Quem por nós, irmãos, por mais faminto que estivesse, preste atenção, quem de nós, por mais faminto que estivesse, trocaria aquilo que estava destinado para o filho da promessa por um prato de comida? Quem de nós trocaria um prato de comida pela conta do dólar do banco? Ninguém, né? Ninguém é maluco. Então, o texto diz que Esaú saiu para caçar. Pergunta: ele não matou nada? Praticamente impossível. O caçador deve ter matado alguma coisa. Outra coisa, Esaú chega em casa e provavelmente tinha comida pronta, ou poderia ter sido feita na hora, ele poderia ter pedido. Se você ler Gênesis 24, você vai descobrir uma coisa: quando Rebeca é enviada para casar com Isaac, ela leva com ela a irmã mais velha, ela leva com ela uma ama muito próxima e as suas servas. Não foi sozinha. Essas mulheres estavam lá servindo, eram as secretárias do lar da dona Rebeca. Esaú poderia ter pedido para elas fazerem lá um misto, né? um pão com manteiga, com uma Coca-Cola, e resolveria o problema. Os críticos vão dizer que não tinha pão com manteiga naquela época, nem Coca-Cola. Mas não liguem para isso não, eu só estou distraindo vocês estão se mirando muito sério, não é? Então, Esaú poderia ter recorrido a uma delas, mas ele preferiu o prato de Jacó. Mas o que havia no prato de Jacó que tanto atraía Esaú? Dizem os sábios judeus que era uma comida afrodisíaca, e que o Esaú era um cara muito ligado às questões carnais, e ele estava faminto no sentido de satisfazer a sua tara, e o Jacó, muito esperto, aproveitou a oportunidade e comprou a herança. Então não era um pratozinho de comida qualquer, era alguma coisa especial, era um Viagra natural, né? E sujeito que necessita não vai perder a oportunidade. Qual a lição para nós aqui? Esaú olhou apenas para o seu corpo, Esaú olhou apenas para o seu prazer. É um erro nós olharmos apenas para o corpo, nós olharmos apenas para o prazer. Por isso que muita gente às vezes cai, porque, queridos, um orgasmo dura no máximo 30 segundos, mas ele tem consequências para o resto da vida. Esaú não pensou nisso, então ele prefere satisfazer a sua carne. Jacó, conhecendo bem o irmão, colocou diante dele o que mais lhe agradava e lhe atraía no momento. Vamos colocar um acabamento aqui, uma conclusãozinha, já que vocês assim estão muito sérios. Primeiro, Jacó pagou um preço justo. Esse prato de comida, dizem os comentaristas mais apurados, que ele era caríssimo, muito desejado, que não faz parte da nossa cultura. Nós não podemos nem imaginar o que havia.
de sementes, o que havia de ervas do Oriente que trariam essa satisfação pessoal e carnal. Então Esaú olha apenas para si, para o seu corpo. Não faça isso. E aí esse rapaz, Jacó, então oferece aquilo que mais agradava ao seu irmão. O que mais lhe agrada? O que mais lhe atrai? Seria bom nós pensarmos nisso, para evitar essas coisas. Tá? Isso é um conselho que serve não só para mim, mas serve para todos nós. Em segundo lugar, Esaú fez pouco caso por ser caçador. E dizem os sábios judeus que Esaú, por ser um homem da caça, por ser um homem do campo, ele não esperava viver muito. Na cabeça de Esaú, ele poderia morrer a qualquer momento, atacado por um animal, picado por uma serpente, ou por algum problema, pela vida que ele levava. Então, a primogenitura não faria nenhuma diferença para ele. Uma lição para nós aqui: a sua salvação tem um valor muito grande. Então, se você não é salvo, pense nisso. Procure conhecer mais profundamente Jesus Cristo. Procure saber o que é esse caminho, essa verdade a ser vivida, a ser seguida. Procure entender o que é satisfação pessoal e espiritual no Senhor. Procure praticar um relacionamento bem próximo com Ele. Então, Esaú não dá valor nenhum. Pense na sua herança. Eu estava num local falando sobre esse assunto, sobre a herança do crente. Como é que nós ficamos, ou ficávamos quando nós estávamos na escola, em que naquela hora de dar as notas, e que a professora falava em nota, a nota alta, ela chamava André, nota 10, ela chamava Aldenir, nota 4, aí como é que... Entenderam? Pense na herança, pense no que você vai receber diante de Deus. Aí aqueles que têm a mente pequenininha, eles dizem assim para mim: pastor, eu não estou muito preocupado com isso não, eu quero é estar lá. Lamentável isso, triste. Por quê? Porque o apóstolo Pedro nos orienta e nos desafia a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Esaú fez pouco caso. Não faça pouco caso da sua salvação, da sua relação com Deus. Valorize a igreja, valorize o relacionamento com os irmãos. Sobretudo, valorize a esposa e o esposo que você tem do lado. Eu conheço muita gente que menosprezou, traiu, deixou de lado, jogou fora, e na hora que o sujeito estava passando por dificuldades, era a mulher que estava lá do lado dele. Às vezes nós damos mais ouvidos aos amigos que propriamente os de dentro da nossa casa, e quando nós estamos lisão, sem nenhum no bolso e doentes, são os de dentro da nossa casa que vão nos ajudar e que vão nos socorrer. Deus me deu um presente, me deu esse amigo aqui agora. Ele diz que quando eu ficar velho ele vai cuidar de mim, só porque eu faço cappuccino para ele, né? Ele aprendeu. Toma cappuccino comigo todos os dias, tá? Meu companheiro. E eu espero que seja verdade mesmo. Quero que ele fique comigo durante longos anos. De vez em quando eu digo para ele que eu não tenho mais vontade de ficar aqui muito tempo não, eu já queria ir embora. Aí ele diz: o senhor está doidão, é? Então, queridos, não faça pouco caso disso aqui. Isso tem um valor muito grande. O sangue de Cristo foi derramado. Terceiro lugar, Isaac não era rico aos olhos de Esaú. Esaú olha para dentro da casa do seu pai e aquilo não lhe atrai. Vocês lembram? Um dia o apóstolo Paulo disse assim: aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Gente, o bom não é estar aqui falando para vocês. Isso aqui é a conclusão da coisa. O bom é a gente estar lá descobrindo essas coisas, traduz uma letra, vai para cá, uma palavra. Aí eu olho: o Malafaia pisou na bola aqui, eu vou mostrar para ele como é que faz. Aí eu vou lá, pega daqui, traduz para cá, né? Às vezes até eu olho que um dos mestres que eu tinha, né, Augusto Nicodemo, eu olho assim, pisou na bola aqui, né? Então, queridos, Isaac não era rico aos olhos de Esaú. Para ele, Esaú não tinha, ou seja, o seu pai Isaac, o que ele tinha, não tinha tanto valor assim. Mas nós temos que valorizar aquilo que nós temos. Qual o valor que você dá para essa palavra? Fantásticas as orientações que nós temos aqui.
De vez em quando as pessoas vêm me perguntar e eu digo, abre em tal canto. Sim, mas eu quero saber o que você acha. Eu falo, gente, o que eu acho não vale nada, não interessa nada. O que eu acho está muito longe disso aqui. Pratiquem os conselhos que está aqui e vocês vão ser bem-sucedidos, vocês vão ser mais felizes. Quarto lugar, a primogenitura que estava em jogo era uma herança religiosa e Esaú não tinha interesse nela. Era uma herança espiritual, Esaú não tinha interesse nela. Muitos de nós, seja em casa, seja na vida pessoal, a gente só olha para esse plano, só olha para esse mundo, só olha para o material. Nós não lembramos o que o apóstolo Paulo disse para nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem o quê? Preparado para aqueles que o amam. Parece que o plano da nossa vida está preso a essas coisas. Nós somos tão materialistas e nós não pensamos nessa herança futura, nós não pensamos nas bênçãos espirituais, e essa é uma das razões, porque nós não valorizamos esposa, não valorizamos marido, não valorizamos os filhos, não valorizamos a nossa casa. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ler um livro intitulado O Mito da Grama Mais Verde. O que é o mito da grama mais verde? Sabe o que é? A casa do vizinho é melhor que a minha, o marido da vizinha é melhor que o meu, a mulher do vizinho é melhor que a minha, os filhos do vizinho são melhor que o meu. Vai viver com eles, vai conviver com eles, vai conviver comigo, vai ser bom, né? Não é fácil não. E ainda tem nego que se apaixona, eu não entendo isso, que quer continuar do meu lado, tá? Mas um dia alguém me definiu assim: Aldemir Santos, ou você ama ou você odeia. Então eu sou amado por muitos e odiado por um número muito pequeno que não conseguiu desenvolver, né? Sofre de algum tipo de distúrbio mental, que não consegue me amar. Então a primogenitura era algo que estava em jogo, algo espiritual que ele não valorizava. Valorize aquilo que Deus deu para você. Então, quais as lições mais práticas que nós temos para tirar desse texto? Aprenda uma coisa. Em primeiro lugar, a família, por mais crente que você seja, ela tem problemas. Família, por melhor que pareça ser, ela tem problemas. E os seus problemas não são maiores que os dos outros, tá? Porque Deus deu para você os problemas que você, em primeiro lugar, necessitaria, e em segundo lugar, você suportaria carregar para resolver. Então todos nós temos problemas. Não fique olhando para a casa dos outros, nem para o problema dos outros, nem para o sorriso dos outros, porque na sua maioria é enganoso. Valorize sua casa, sua família, sua esposa, seus filhos, tá? Lhe deu. Segundo lugar, evite divisão por amor aos filhos. Os filhos sabem que você gosta mais de um do que de outro. Não precisa dizer para eles, não precisa mostrar, eles sabem. Aí tem uma, olhou para a mãe e fez bem assim. A partir de hoje Deus vai mudar essa história. Só estou brincando, estou profetizando. Então, evitem divisão por isso. Evitem brigar, tá, por causa dos filhos. Evitem criar essa disputa entre eles, porque isso é extremamente prejudicial, não só para a vida de vocês, como para a vida deles. Terceiro, corrijam os erros e o comportamento errado e as escolhas erradas de seus filhos. Nem Jacó corrigiu Esaú, aliás, nem Isaac corrigiu Esaú, e nem Rebeca corrigiu Jacó. Eles deixaram simplesmente, né, a vida me levar, estilo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar e no futuro vamos ver o que dá. E aí vocês viram o que aconteceu. Esses irmãos quase que se mataram. O problema é que o Esaú, ele descobriu um pouquinho tarde na vida dele que Deus era soberano. Mas quando ele se sente traído e enganado, as palavras dele são essas aqui, ó: passar-se-ão os dias que chorarão a morte de meu pai. Quer dizer, vai passar os dias de luto, as pessoas vão parar de chorar a morte do papai, e eu vou matar o meu irmão Jacó. Isso aconteceu? Não, ele só planejou, né? Havia a possibilidade de acontecer? Havia. Por que não aconteceu? Porque não estava decretado. Para os teólogos isso é um ponto fantástico. Conhecimento da possibilidade, que não aconteceu porque não estava decretado.
Então, queridos, corrijam os erros, corrijam o comportamento dos seus filhos, mas corrijam também os seus erros e o seu comportamento. Nós temos falhas gravíssimas, né? Tem certas coisas que eu acabo dizendo por aí, que às vezes a minha esposa diz assim: você não se arrepende? Eu falei: deveria, mas já falei, tem como voltar atrás, tá? Às vezes eu sou muito duro nas minhas sentenças, às vezes eu agrido mesmo quando é necessário, né? Eu sou igual o Paulo, se precisa, tem artilharia para dar, suporte. Mas aí Salomão vai dizer uma coisa que acaba confortando: leais são as feridas feitas pelo que ama. Se você ama, faça ferida. Se você ama, corrija. Se você ama, tome atitude. Se você ama, se imponha. Bote em ordem a sua casa, faça isso. Competição entre os filhos gera inveja e inimizade entre eles. Evite. Quinto, se você acha que tudo isso foi coincidência, eu quero dizer para você que não. Deus escreveu essas coisas na sua palavra. Na vida não existe acaso, mas Ele deixou tudo isso registrado para que nós apanhássemos essas lições e fôssemos felizes com a casa que Ele nos deu, o marido que Ele lhe deu, com a esposa que Ele lhe deu, com os filhos que Ele lhe deu. Olhe para dentro dessa família e veja: Isaac, ele vem de Abraão, pai da fé, mas não foi perfeito, teve suas falhas. Rebeca vem de uma família que tinha extrema relação, assim, bem próxima com Deus, cometeu suas falhas. Nós falhamos, e é por isso que nós necessitamos da graça de Deus e necessitamos, sobretudo, da direção da sua palavra, para que nós tenhamos uma vida melhor e bem sucedida. Lâmpada para os meus pés e a tua, e luz para os meus caminhos. Que Deus nos abençoe. Bom?